Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente dos cursos de Engenharia da FURG. Na aula de hoje nós falaremos do solo, ou da litosfera, né? O solo é composto por uma série de materiais vivos ou não vivos, e por conta disso nós vamos ter um olhar especial para esse ambiente, onde na aula de hoje nós definiremos o que é o solo e discutiremos as principais reações químicas que vão dar a sua classificação e que também vai nos encaminhar para o uso e ocupação desse espaço ambiental. Então, os solos são considerados ecossistemas e são bastante complexos porque eles têm, além da matriz inorgânica, que é física, né, e que, portanto, pode ser tanto mineral como também pode ser orgânica, ela também tem uma comunidade de organismos que se desenvolve ali, que podem ser micro-organismos, como fungos, bactérias, protozoários, algas, também macro-organismos, como os seres humanos, felinos, cães, enfim, uma infinidade de animais de grande porte, ou ainda o que a gente chama de mesofauna, que são organismos de tamanho intermediário, não são tão pequenos, que não possam ser vistos a olho nu, mas também não são tão grandes que se destaquem na paisagem. Por exemplo, as formigas, os besouros, né, diferentes insetos, minhocas, que são extremamente importantes para o solo, mas que à primeira vista a gente nem sempre vê, é preciso revolver o solo para encontrá-la. Então, essa comunidade de organismos que se desenvolve ali, junto com a própria matriz daquele solo, vão ser esse ecossistema que a gente chama de solo. Bom, esses solos eles podem ser, inclusive, em sua maior parte, representados por organismos vivos. Um bom exemplo é o que acontece com fungos. É muito comum que em solos orgânicos com uma boa aeração, com uma boa quantidade de água, eles sejam propícios ao desenvolvimento de alguns fungos. E eles se espalham e formam micélios, e esses micélios são como uma rede. Às vezes, quando a gente abre o solo, né, pega uma parcela desse solo e olha dentro disso, a gente vê como se fosse algodão doce, assim, umas fibras frágeis que se espalham naquele solo. E essa estrutura são os micélios de alguns fungos. E é fácil de observar isso quando a gente tem uma mudança climática. Então, quando a gente tem, por exemplo, um dia quente, de repente tem uma chuva, que acontece uma mudança muito brusca no clima, acontece dos fungos que estão presentes naquele solo começarem a fazer a reprodução sexuada, e para isso eles montam estruturas que a gente chama de cogumelos. Então isso é uma prova de que aquele solo é bastante rico em fungos, né, em células de fungos. Então até 70% do solo pode ser coisa viva, e isso é bastante interessante para diferentes funções que o solo vai desempenhar nos ecossistemas. Então, como é que o solo se forma? A formação do solo começa pela decomposição da rocha. Geralmente, essa rocha ela é oriunda de um processo, por exemplo, de erupção vulcânica ou de exposição dessa rocha que está no fundo por conta de movimento das placas tectônicas, enfim. Então, quando essa rocha é exposta ao ambiente exterior, ela começa a sofrer a ação das intempéries. Então, a chuva, o calor, o vento, né, a umidade, vai quebrando essa rocha em partículas cada vez menores, vai causando fissuras na rocha, e a presença dessas fissuras e dessas partículas menores já favorece a colonização desse espaço. Então começam a aparecer pequenos organismos vegetais ali que não precisam de grandes espaços para crescer suas raízes. As presenças dessas espécies ali já começa a aumentar a decomposição da rocha. Esses organismos começam a produzir substâncias como ácidos ou outras substâncias que vão degradando essa rocha cada vez mais e aumentando então a parcela de partículas menores. Isso permite a colonização de espécies vegetais cada vez maiores. A presença desses vegetais maiores atrai animais, e esses animais urinam, defecam, morrem, e a decomposição desse material vai agregar nutrientes a esse solo, enriquecer o solo e permitir que espécies cada vez maiores colonizem isso. Então, com o passar do tempo, a rocha que dá origem a esse solo vai ficando cada vez mais profunda, porque nas partes mais superficiais a gente vai ter exatamente a ocupação
dessas partículas menores, desses organismos vivos, desse material orgânico que vai sendo proveniente da decomposição dos organismos vivos, e o solo então vai ficando cada vez mais profundo e a rocha cada vez mais distante da superfície. Então aquele solo que tem uma rocha bastante distante é um solo mais maduro. Os solos mais jovens têm uma profundidade pequena e logo se encontra a rocha. Bom, então como a gente pode ver nessa figura, o solo ele tem diferentes horizontes. Ele pode ser dividido aí de acordo com esses perfis, né? Então, a primeira parte do solo, que às vezes é considerada como o horizonte O, ou horizonte zero, é, na verdade, a deposição de uma série de resíduos de organismos que ali vivem. Então, você vai ter cascas, folhas, frutos, né, cadáveres de animais que morreram ali, excrementos, enfim, uma série de material que se decompõe ali. Na floresta a gente chama isso de serrapilheira, né, aquele material morto oriundo dos organismos vivos que começa a se decompor e vai se agregando ao material do solo. O próximo horizonte, chamado de horizonte A, é quando esse material da parte superior, né, ele já começa realmente a se agregar ao material do solo e fazer parte desse material. Geralmente é um horizonte bastante rico em matéria orgânica, que recebe uma boa aeração, que tem uma boa quantidade de água, e por isso é bastante propício ao desenvolvimento de micro-organismos. Já no horizonte B, nós temos menos oxigênio, então é comum que a gente tenha ali organismos anaeróbicos. Nós temos uma determinada porosidade que permite a permeação da água, mas nem todos os organismos conseguem chegar até ali. Nós encontramos raízes de algumas plantas nesse horizonte e ele é bem mais mineral do que o horizonte A. No horizonte C, nós já encontramos pedaços da rocha que deu origem àquele solo. Aqui a gente percebe a ausência de oxigênio na forma gasosa e a ausência, portanto, de organismos vivos. Ali acontecem reações químicas de oxirredução por conta exatamente dessa ausência de oxigênio gasoso. Mas aí ainda há uma permeabilidade, ou é possível que haja uma permeabilidade da água. Abaixo desse horizonte C, nós teremos ali a rocha. Se essa rocha tem fraturas, fissuras, ela pode permitir que a água que foi sendo permeada pelo solo atravesse essas fissuras e se acumule abaixo dessa rocha. Se a rocha é impermeável, se ela funciona como uma laje, né? Na verdade, eu tenho então a deposição de água no horizonte C e ali forma um lençol subterrâneo que é relativamente raso, né? Não é tão profundo. Então, quando a gente cava um poço profundo, na verdade, a gente perfura esses horizontes e atravessa a rocha, colhendo água abaixo dessa rocha. Então, é uma água que está protegida por uma camada de rocha que, por ter fissuras, permitiu que a água atravessasse. Esses reservatórios são chamados de aquíferos e são considerados reservatórios para gerações futuras. Acima dessa rocha, a gente tem lençóis mais rasos que são facilmente acessados, né, quando se cava um poço tipo cacimba, por exemplo. Bom, enfim, esse tamanho da partícula do solo é que vai dar essa permeabilidade à água. Então, quando eu tenho um solo mais arenoso, como mostra essa figura aqui, né, a gente divide o solo de acordo com a sua granulometria em argila, areia e silt. Se o solo é mais arenoso, ele tem uma boa porosidade, as partículas são maiores, é o que acontece, por exemplo, na praia. Isso é bem fácil de ver. Quando a gente constrói um castelo de areia, a gente vai até a água do mar, pega um baldinho de água, traz, e quando nós colocamos essa água ali no castelo, ela é completamente absorvida pelo solo que é arenoso. O contrário disso, se eu tenho um solo mais argiloso, as partículas são menores e, por serem menores, elas têm menos porosidade. Elas se encaixam melhor. E aí, um outro fenômeno observado é que existe em solos argilosos a presença ou de matéria orgânica ou de óxidos de ferro, de alumínio ou outros metais do mesmo tipo, que ao ao entrar em contato com a água, formam um gel e esse gel transforma esse solo em um material plástico que é impermeável também à água. Então, esse solo é mais resistente, por exemplo, no caso de contaminação de poluição por derramamentos, por acidentes, alguma coisa assim. Um solo argiloso,
ao entrar em contato com a água, ele forma essa camada impermeável e dificulta o caminho desse poluente. O contrário do que acontece no solo arenoso, que ao ter o derramamento de um poluente, quando vem a primeira chuva, essa chuva arrasta esse material e isso pode contaminar os lençóis subterrâneos. Aquilo que a gente chama de silt é o tamanho de uma partícula que é intermediária entre a areia e a argila. Mas obviamente que a nossa vida não é tão fácil, né? O solo não é apenas feito de areia, argila e silt separadamente. Na verdade, são misturas de partículas nesses diferentes tamanhos. Então eu tenho solos que são bem mais arenosos, eu tenho solos mais argilosos, eu tenho solos mais siltosos, mas eu também tenho solos que vão ter diferentes proporções desse material. E aí se ele tem mais areia do que argila, ele é um areia argiloso. Se ele tem mais silt do que areia, ele vai ser silt arenoso e assim por diante. Então, estuda-se a granulometria do solo para entender algumas dessas propriedades mecânicas do próprio solo. Essas propriedades físicas aliadas às características químicas do solo, a sua composição realmente, se é mais feito de mineral ou se é mais feito de matéria orgânica, quais são os minerais que compõem esse solo, vão criar uma classificação que a gente chama de pedologia. O mapa pedológico é um mapa que vai mostrar o tipo de solo de cada área. Então, esse tipo de solo leva em consideração tanto o tamanho da partícula, os minerais que estão ali, a matéria orgânica que tá compondo aquele solo, enfim, uma série de propriedades do solo que vão gerar essa classificação. Aqui nesse mapa a gente tem o uso e ocupação do solo no Rio Grande do Sul. Então, do conhecimento da pedologia daquela região, do conhecimento do relevo, da presença de água, da presença de organismos vivos, nós criamos um zoneamento que vai nos dizer quais as áreas que têm vocação para quais os empreendimentos. Então, tem áreas que têm vocações, né, por causa do tipo de solo, por causa do tipo de vegetação, por causa do relevo, por causa do clima, para algumas atividades e não serve para outras atividades. Então, por exemplo, um solo mais arenoso, como é o caso de Rio Grande, é um solo que não é propício para atividades que possam pôr em risco as águas subterrâneas. Está inserido nesse grupo de atividades aterros sanitários, cemitérios, postos de gasolina. Mas aí vocês vão dizer assim, Zelito, uma cidade tem que ter posto de gasolina. Então é possível que a gente construa um posto de gasolina numa região que não tem vocação para isso? Sim. É preciso que essa obra de engenharia leve em consideração o fato de que esse solo é arenoso e que, portanto, é permeável. E aí, para proteger os lençóis subterrâneos, nós precisamos impermeabilizar. Então, existem procedimentos na engenharia civil que impermeabilizam aquela região onde vai ser construída essa obra, e aí você consegue fazer a implantação desse tipo de empreendimento mesmo num solo que não é adequado para receber aquela atividade. Bom, essa figura ela sintetiza vários fenômenos que acontecem quando, por exemplo, um poluente é descartado no solo. Então imaginem que um caminhão tombou e derramou ali óleo lubrificante, por exemplo, na determinada área. O que acontece? Por ação da luz do sol, parte desses poluentes sofrem o que a gente chama de fotólise. Eles se degradam por reagir ou por se transformarem ao absorver a luz do sol. Uma parte desses poluentes, os que são mais leves, vão ser volatilizados e passarão para a atmosfera. É muito comum que a gente sinta o cheiro, né? Você passa no posto de gasolina e você diz, isso aqui tem cheiro de combustível. É porque esse material está sendo volatilizado e passando, então, para compor o ar daquele lugar. E uma vez que ele está na atmosfera, ele pode ser transportado pelo vento, pelo vapor, pela poeira e pode se depositar em uma outra área. O que fica no solo pode ser arrastado durante uma chuva e aí ele vai ser carreado até chegar num corpo d'água, que pode ser um rio, um lago, uma lagoa, alguma coisa assim. A chuva também pode, como eu já falei, permear o solo. E ao permear o solo, ela pode trazer esses poluentes para as camadas mais subterrâneas. Esse movimento que a gente chama de percolação acontece, então, de forma descendente, né, até na direção das águas subterrâneas. Durante esse caminho, as substâncias que estão ali, elas podem sofrer um processo que a gente chama de adsorção.
quando ela se prende à partícula do solo. O oposto da adsorção é o que a gente chama de dessorção. Então, na próxima chuva, aquelas substâncias que estão presas à partícula do solo irão se dissolver e irão caminhar mais para as regiões profundas do solo. Nesse caminho também acontece a biodegradação, principalmente ali no horizonte A e no horizonte B, onde no horizonte A a gente tem muita degradação aeróbica, e no horizonte B nós podemos observar a decomposição anaeróbica. Então, esses organismos utilizam esses poluentes como fonte de carbono ou como fonte de energia e degradam essas substâncias. Nos horizontes mais baixos, né, como no caso do horizonte C, onde falta oxigênio, a gente pode ter uma decomposição química. Reações de oxirredução podem quebrar as moléculas desses poluentes, transformando-os em outras substâncias. Um exemplo muito interessante disso aconteceu na Alemanha, quando uma comunidade começou a apresentar algumas doenças. E aí foram pesquisar e não encontravam o motivo. Achava-se que era contaminação na água, e lá se utilizava água de poço, mas eles procuraram vários poluentes e não encontraram. E aí, conversando no bar, assim, tomando uma vodka, né, os pesquisadores encontraram lá um senhor de idade, e ele contou para os pesquisadores que naquela cidade havia um depósito de explosivos da época da Segunda Guerra Mundial. E aí os pesquisadores no dia seguinte então foram procurar por explosivos na água e realmente encontraram que aquela água estava contaminada por DDT, por TNT, RDX, HMX, que são substâncias explosivas que eram utilizadas na época da Segunda Guerra Mundial. Então, levou aproximadamente 40 anos para que essas substâncias fossem lentamente sendo transportadas ao longo dos vários perfis do solo e contaminassem a água subterrânea, causando efeitos à população que bebia daquela água. Só para dar um exemplo para vocês. Um grande problema hoje em dia com relação à gestão do solo é a deposição de resíduos sólidos. Nós temos a cada dia uma produção crescente de resíduos sólidos que são descartados, às vezes, de forma até criminosa, sem nenhum cuidado, sem nenhuma preparação daquele lugar para receber esses resíduos. Eram os chamados lixões, né, onde as pessoas jogavam o lixo sem qualquer preparo. Então isso tem contaminado os solos, contaminado as águas, contaminado os alimentos e, portanto, nos contaminado quando nós bebemos essa água ou nos alimentamos desse material que é contaminado pelos resíduos sólidos. Então a forma certa de gerenciar esse resíduo sólido é, primeiro, reaproveitá-lo, né, diminuir a geração de resíduo. Nós falaremos disso com mais cuidado na próxima aula. Mas aquilo que pode ou que deve ser descartado deve ser encaminhado para uma construção que a gente chama de aterro sanitário. Esse aterro sanitário ele tem uma camada que impermeabiliza o solo, ele tem um sistema de drenos que retira o líquido que é produzido pela decomposição do resíduo sólido, que é chamado de chorume, e esse chorume é encaminhado para lagoas de tratamento, e ele também tem drenos para recolher os gases que são produzidos ali. A grande maioria desses gases são combustíveis e por isso se queima esse gás, principalmente composto de metano, e o metano tem um efeito estufa pior do que o dióxido de carbono, que nós vamos ver melhor isso na aula sobre a atmosfera. Então é muito comum que se queime esse gás para transformar o metano em CO2, diminuindo então o efeito estufa causado por ele. Alguém pode perguntar assim, Joselito, isso não pode ser usado para produzir eletricidade? É possível, mas a concentração de metano produzida diariamente é tão pequena que se nós conseguirmos aproveitar isso para fazer eletricidade, vai ser o suficiente para acender as lâmpadas do próprio aterro sanitário, não muito mais do que isso, tá? E aí depois que aquele aterro sanitário tem a sua vida útil concluída, a gente pode cobrir toda essa região com vegetação, inclusive vegetação nativa, e transformar essa região em um parque. Então existe a possibilidade de um descarte adequado dos resíduos sólidos, que seguramente não é jogar ele em qualquer lugar de qualquer forma. Então, o que a gente percebe nessa aula de hoje? É preciso conhecer as características do solo de uma determinada região para entender quais são as atividades econômicas que podem ser desenvolvidas ali com pouco risco, ou quais são as atividades que apresentam risco real e que devem ser consideradas, né, com um certo cuidado para que elas possam ser realmente implementadas. Sigam os estudos, vejam as atividades que estão no AVA e qualquer dúvida, vocês podem enviar mensagens pelo próprio AVA. Bons estudos!